com esses filmes aí, Hollywood está tentando fugir dos clichês antigos? É engraçado o Paulo ter mencionado a seriedade que o cinema americano comercial vem assumindo nos últimos 6, 7 anos, porque isso é uma tendência realmente clara e que é fruto do 11 de setembro. Assim como o cinema político norte-americano da década de 70 é muito fruto da sua época, do Vietnã e tal, hoje em dia, nos últimos 6, 7 anos, o cinema norte-americano se tornou cada vez mais cínico, pessimista, em relação inclusive até às grandes corporações, justamente como um fruto desse descrédito do governo, enfim. E isso foi refletido esse ano nas indicações, que eu acho que 2007 foi um ano particularmente rico para o cinema comercial norte-americano. Eu só discordo, claro, tem que discordar porque senão o debate não tem graça, né? De tudo que o Paulo falou. Eu discordo em relação ao Desejo de Reparação, acho que é um bom filme, um filme muito bom. Acho Desejo de Reparação, acho que é um filme muito bom, mas que não deveria nem estar entre os 5 melhores do ano. Assim como o Juno, que é um absurdo. Ele tá... Não que seja um filme ruim, é um filme delicioso, engraçadinho, divertido e tal, mas não é um dos 5 melhores filmes do ano, principalmente no ano que teve Zodíaco, que teve Na Natureza Selvagem, que teve tantos filmes tão superiores que poderiam estar perfeitamente no lugar dele. Onde Os Fracos Não Têm Vez e O Sangue Negro são os representantes do cinema independente que conseguiram fazer essa travessia, inclusive de público, né? A maior bilheteria da história dos irmãos Coen, da filmografia. E são filmes, assim, o Conduto de Risco também, apesar de ser um filme político interessante e tal, também entre os 5 melhores do ano. Um ano que você teve Persépolis, poxa, que é maravilhoso. 4 meses, 3 semanas, 2 dias, nem foi indicado pela Academia como melhor filme estrangeiro. Então, eu não consigo, apesar de você ter falado um negócio muito interessante, que a gente sempre acaba lamentando mais do que comentando os indicados, eu não consigo porque fica, meu Deus do céu. Porque a Academia tem essa função de registro histórico. Daqui a 10, 15 anos, não adianta, nunca mais a gente vai poder esquecer. Gladiador um dia foi o melhor filme pela Academia. Então, um filme que deveria ter sido esquecido, ele ficou registrado. Dito isso, eu acho que as indicações esse ano, pelo menos, não me desagradaram tanto quanto costumam desagradar. E engraçado que a gente desagrada, mas você continua assistindo e é um vício. Em relação às outras categorias, por exemplo, eu senti muita falta do assassinato de Jesse James, entre o melhor filme também, mas pelo menos foi representado como ator coadjuvante. Mas acho que é um ano previsível, dos irmãos Coen. E não acho que seja só... Eu sou mais pessimista em relação à Academia do que o Marcelo, que é como eles estão pensando, a Academia reflete um conjunto de filosofias. Não, eu acho que é uma questão comercial, puramente. Agora, como a coisa do registro vamos tá lá, terminar a primeira rodada com o Rafael, que já foi roubado um pouco nos comentários sobre... Mas eu acho que é dispensável, vamos deixar o Rafael para lá. Mas o Paulo ele não quis deixar, ele quis, né? Mas eu concordo, você falar por último é bom, muita coisa já foi dita, então não é necessário repetir. Eu concordo com a ausência do Zodíaco, acho um filme forte, e não só a ausência do melhor filme, a ausência completa, né? Eu acho que o Zodíaco não foi indicado a nada. E acho também que os indicados não é um ano de indicações fracas, assim, que a gente fica lamentando demais um filme, indicações de filmes muito fracos, apesar de eu também, e aí eu concordo com o Pablo, assim, eu acho o Desejo de Reparação e o Juno, filmes que talvez não devessem estar aqui, mas nada também mais um que melhor que o outro, né? Sim, eu acho o Desejo melhor. Eu acho que o Juno é um filme que segue uma linha lá do Miss Sunshine, do pequeno Miss Sunshine, desse cinema independente, barato, que tenta uma sensibilidade, que tenta abordar de uma forma leve esse espaço que ficou entre o perdedor e o ganhador, a classe média e as suas vicissitudes, seu cotidiano e as sensibilidades do homem normal, do homem comum, que esse cinema independente achou esse filão e até uma certa estética que a gente vê se repetindo nos filmes também, uma certa trilha sonora que se repete, certas estratégias de encenação mesmo, que enfim, o filme combina muito com o outro nesse sentido. Então esse é o Miss Sunshine desse ano, digamos assim, o Juno. Desejo de Reparação, eu até discordo do Paulo, porque eu acho que apesar dele ter algumas surpresas da linguagem, eu acho que ele é bem clássico ainda, assim. Eu acho que mesmo o final, que é um final em tese mais amargo do que o normal, tem um certo alívio ali também, existe uma certa projeção, que lembra até projeção também de outros filmes de Oscar, como Titanic, que o filme acaba numa tragédia, mas existe uma emulação de um outro final, enfim. Então, eu acho que não escapa muito, apesar de ser um filme mais interessante que esse que você citou também, mais clássico. Mas eu também acho que acabou não escapando. Ele citou o Retorno a Howard's End e Vestígio. É bom deixar bem claro para o espectador, né? Claro.
Então, é um filme interessante, sim, não acho ruim, mas eu acho também eles dois. E sobre esse cinema de autocrítica, eu concordo também com o que foi dito. Eu acho muito interessante isso no cinema americano, essa característica da autocrítica, que é muito ferrenha. Às vezes o cinema americano é capaz de fazer uma autocrítica melhor do que se faz sobre ele fora. Assim. Isso já tem desde a década de 70 do cinema americano, né, um cinema fortemente de autocrítica da América, do lado B, do underground, digamos, o que o cinema clássico nunca tinha abordado, e agora, após 11 de setembro, como o Pablo lembra, esses filmes, Conduta de Risco, me lembrou muito Siriana também, é outro ponto, outra aproximação interessante. Bom, então é isso aí, a gente fala do... Sim, aguarde então, voltaremos em pouco tempo. Estamos de volta com o debate sobre os filmes indicados ao Oscar 2008. Confira. Rafael, te dou a palavra. Uma pergunta. O que motivou você a estudar os irmãos Coen? Na verdade, a complexidade dos filmes que eles fazem, assim, e essa aparência de simplicidade, assim, né, essa dualidade. São filmes que comunicam muito, são filmes que chegam a muitos tipos de público, mas que também, quando a gente for ver com cuidado, apresentam uma articulação muito complexa entre a história do cinema, entre a sociedade norte-americana, uma observação bastante arguta, bastante precisa do cotidiano, das pessoas, dos personagens. Então, pela série de elementos que eles traziam, assim, nos filmes, e os filmes me fascinavam enquanto cinéfilo e também atingiam o público. Então, essas características misturadas numa obra muito particular me fascinaram, assim, enquanto pesquisador, e eu acabei tentando adentrar os filmes e tentar dissecar ali. Assim, para a gente iniciar a polêmica nossa, né? O debate. É um filme que eu considero como fechando um certo caminho que eles percorrem no cinema deles, assim, como eu estava dizendo, dessa observação da vida norte-americana e das pessoas e dos personagens, e uma certa visão do homem também, que sempre foi algo pessimista, assim, sempre uma visão do homem como tendendo ao erro, como caminho humano, como caminho essencialmente incerto, a incerteza e a contingência como características essenciais da experiência humana. Esse filme, então, como eu disse, combinando com o Gosto de Fargo, apresenta algo bastante novo, que é o seguinte, é um certo desencanto. Quer dizer, se já havia um certo pessimismo e uma certa ironia em relação digamos, ao mundo mesmo nos outros filmes, aqui não tem tanto o humor negro, que é uma característica forte deles, para aliviar. É um filme mais seco, um filme mais sóbrio, um filme mais maduro e, paradoxalmente, sobre uma maturidade que não encontra lugar no mundo. Né? Onde se fala, é um filme, no título original, Não Há País para o Homem Velho. Então, quer dizer, é uma pessoa que chega à maturidade e não se reconhece mais naquele mundo incerto e incompreensível. Então, é o filme mais maduro deles sobre uma espécie de falência da própria ideia de maturidade. Eles nos apresentam um mundo assim, que no limite é incompreensível e um percurso de personagens que são ao mesmo tempo fantásticos, são muito interessantes, são muito instigantes, mas que a gente não compreende de fato quais são as motivações deles. Assim. Muito bem. Pablo, o que você quiser, né? Ou sobre o filme ou sobre outras coisas. Eu acho que é difícil criar polêmica falando do Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme raro que acho que é unanimidade de público, crítica. Algumas pessoas, eu acho que vão ter problema, como eu já comentei várias vezes, vão ter problema com o final do filme, que é uma pena, porque é um final que tudo bem que dramaticamente ele pode ser frustrante, porque eles se negam a dar certos prazeres para o espectador, que são prazeres fáceis, de sentimento de resolução e tal, mas que tematicamente é um final impecável. Aliás, o happy end americano já se transformou, né? E é interessante eu falar isso, professor, porque... Puxando o saco, né, professor? Muito bem. Porque... Foi combinado. Os cinco filmes na categoria principal, todos os cinco têm finais que são finais, no mínimo ambíguos. São finais que não oferecem aquele prazer, aquela resolução. E apesar de tudo, o público tem aceitado.